Bom, muito boa tarde. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho Supremo e também os Presidentes eméritos, Dr. Jorge Angel e Almeida Fonseca. Muito obrigado por terem vindo. Agradeço em especial o convidado deste dia, que é o Coronel José Santos Osório. Mas antes disso, umas palavras. Primeiro, estas coisas nem sempre correm como a gente gostaria. O outro conversador do dia trocou, achou que era dia 22, e como vive no Porto é um bocadinho difícil de chegar. Portanto, é possível que entretanto tenhamos mais uma pessoa, que é um convidado especial da sessão do 25 de novembro, no dia 26, na sessão do dia 26, e é possível que apareça nessa eventualidade de juntar-se a nós. Senão, nós trataremos bem no tema de hoje. O propósito deste ciclo do 25 de novembro é ajudar, nos 50 anos de 25 de novembro, a compreender como é completamente destituída de sentido a guerra que lhe é feita percebo que a esquerda comunista, mais empedernida, que a extrema-esquerda não gostem, porque, de facto, o 25 de novembro interrompeu a vertigem revolucionária em que o país estava, para destruir o 25 de abril, a democracia e a paz civil. E o 25 de novembro, como qualquer olhar ligeiro, mas minimamente atento, intui, é a data mais pacificadora da história recente do país. Eu, às vezes, digo de brincadeira, mais pacificadora que o 25 de novembro, só o 13 de maio, ou talvez as intervenções da Rainha Santa Isabel para separar o seu marido e o filho na Batalha de Alvalade. O resto é difícil haver uma intervenção tão pacificadora, que se verifica numa leitura empírica, que eu tive a ocasião agora a preparar o ciclo de confirmar, de ler as primeiras páginas de jornais, desde o dia 1 de outubro até 25 de novembro, e depois de 25 de novembro até ao fim do ano, 31 de dezembro. É a noite do dia. As primeiras páginas de jornais cheias de crises, anúncios de golpe, de ataque, cercos. Em instituições, depois acabou. Portanto, o país foi a trabalhar e foi a preparar a democracia, que nasceria sobre isso, naquilo que eu chamo a fundação democrática da democracia, pelo ciclo eleitoral completo das eleições legislativas em 25 de abril, das eleições presidenciais e regionais em 27 de junho e das eleições locais em 12 de dezembro. Destas eleições, uma, 25 de novembro, as eleições presidenciais, porque o Pacto MFA-Partidos tinha imposto que não houvesse eleições eleitoral da República, o partido é que fosse a Assembleia da República e a Assembleia do MFA, que seria a forma deles controlarem sempre a eleição do Presidente. E as outras todas, provavelmente, não haveria, se o 25 de novembro não tivesse acontecido e a vertigem revolucionária em que estávamos prosseguisse, nós teríamos hoje um 25 de abril soviético, que felizmente não tivemos. E basta ser suficientemente isento que isso não aconteceu. E na sociedade e no modelo político construído a seguir ao 25 de novembro, tem cabido toda a gente, coisa que manifestamente não estava a acontecer quando o 25 de abril de novembro chegou. Portanto, nós iremos, por períodos que eu defini, percorrer as várias etapas do processo revolucionário até ao 25 de novembro, o que nos permitirá compreender com alguma facilidade porque é que aconteceu e aconteceu daquela maneira. Aquilo que vamos hoje ver e discutir é o período entre 1 de julho e 15 de outubro de 1974. E, portanto, o que o desencadeia é a primeira crise, o primeiro abalo. Este período chama-se Primeiros Abalos, é o título desta sessão,
Portanto, foi a queda do governo Palma Carlos. O chamado golpe Palma Carlos, que levou à sua queda, já vou falar nisso, e depois à designação de um segundo governo provisório, para que foi designado uma figura que depois marcaria todo o período, o Coronel Vasconcelos, mais tarde General Vasconcelos. Na mesma altura, apareceu também, por os mesmos dias, na primeira linha do poder político, marcaria também a Revolução, o Major Otelo Saraiva de Carvalho, depois General Otelo Saraiva de Carvalho, que também em meados de julho ele é nomeado comandante da região militar de Lisboa e vice-comandante, o segundo comandante nessa altura, mais tarde comandante do famoso COPCOM, comando operacional do continente. O que desencadeou, sobretudo, já havia agitação, já havia ocupações de fábricas, sequestros de administradores das empresas, já havia isso tudo, falta de autoridade do governo, mas o que desencadeou foi a descolonização, que era uma questão não resolvida no programa do Movimento das Forças Armadas. Diz que o general Spínola teria impedido que saísse a versão que tinha sido preparada pela coordenadora do MFA e, portanto, pôs uma versão mais moderada e mais equívoca e o governo não tinha autoridade, o Estado não tinha autoridade e não se chegou ao ponto que chegaria mais tarde. As presidenciais em outubro, com a ratificação por referendo de uma Constituição provisória, e isso permitiria que o Presidente do Estado e, portanto, pudesse pôr ordem no assunto, e nomeadamente no processo de securitização. Isso foi chumbado no Conselho de Estado, perante a falta de apoio político, Palma Carlos demite-se. E aqui ensaia-se também aquilo que seria o figurino permanente ao longo de todo o processo revolucionário, que é o figurino do golpe contra golpe. Golpe contra golpe, golpe contra golpe. Foi assim neste golpe, um golpe palaciano e um contragolpe palaciano. Foi assim também no 28 de setembro, ainda como inventona, portanto não houve de facto golpe nenhum, mas o receio que houvesse desencadeou o contragolpe, depois no 11 de março e depois também no 25 de novembro. Com exceção do 25 de novembro, que as coisas não pioraram, não descambaram, mas mudou a autoridade, todos os outros desencadearam uma aceleração do processo revolucionário. Ganhava a esquerda, ganhava a ala revolucionária do MFA e uma aceleração. Aqui passou-se também. Portanto, o processo de colonização estava parado e desencadeou rapidamente. Tinha também a pressão específica da questão da Guiné, que era uma questão bastante difícil, e ainda foi a independência entregue pelo general Spínola, porque o PSGC dizia que nós não tínhamos que reconhecer coisa nenhuma, não tínhamos que atribuir coisa nenhuma, tínhamos era que reconhecer a independência que eles tinham declarado unilateralmente em 1973. E por isso era uma questão mais difícil, pela sua pressão, e já no antigo regime era assim, e portanto nessa altura também. Portanto, foi a regionalização e foi uma aceleração também do discurso político reinante a partir do governo de Vasconcelos. Vasconcelos daria origem a um fenómeno chamado gonçalvismo. Ele, nesta altura, ainda não era muito notório, ele não tinha ainda a sua verva oratória, apareceria mais no terceiro governo, depois no quarto governo provisório, mas a pressão política já estava. Nós vamos agora 7 minutos e meio, e eu depois darei aqui a palavra ao José Santos Osório, que é uma testemunha por dentro destas peripécias. Muito obrigado. Foi realmente uma juventude ativada por todos nós,
entre os 25 e os 40 anos que tomamos sobre nós o peso imenso da responsabilidade de derrubar um governo que todos nós deplorávamos, mas que os nossos generais, apesar de toda a sua juventude provada ao espírito, não tiveram a coragem de derrubar. Nós tomamos nas nossas mãos, portanto, em 25 de abril, o futuro da nação. silenciosa do povo português terá pois de despertar e de se defender ativamente dos totalitarismos extremistas que se degladiam a sombras, servindo-se das técnicas bem conhecidas de manipulação de massas para conduzir e condicionar a emotividade e o comportamento de um povo perplexo e confuso por meio século do obscurantismo político. Foi esta tarde, ao fim da tarde, totalmente destruída, especialmente destinados à manifestação a realizar em Lisboa. E após profunda e demorada reflexão, tomei a nítida consciência de não estarmos a caminhar para o país novo que
que os portugueses desejam construir. Nestas condições, e perante a total impossibilidade de, no atual clima, se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República. Portugueses, ao aceitar o cargo de Presidente da República, filo pela convicção de que nenhum português tem o direito de se negar às responsabilidades que lhe são exigidas no período difícil que todos paternamente teremos que ultrapassar. Quis o destino que eu suceda no cargo a um grande homem, verdadeiro soldado, ao qual me une meio século da mais profunda amizade. Muitos momentos comuns, muitas horas de amargura, muitas noites de vigília cimentaram entre nós sentimentos paternos tão vincados que sempre ultrapassaram e ultrapassarão naturais diferenças de opiniões e conceitos. Neste período, ele era um oficial distinto, foi Ministro da Comunicação Social no segundo governo provisório, depois cessou por causa da queda do segundo governo provisório com o 28 de setembro, e o seu percurso depois teve outros caminhos, que ele contará. Ele era considerado novamente um oficial de posse do General Espinho, não sei se era assim ou não, mas ele dirá, mas acompanhou muito estas andanças dentro do movimento das Forças Armadas e da hierarquia militar. Eu, aliás, recordo que estive com ele no Palácio Foz, exatamente por coincidência, no dia 7 de setembro, onde havia uma grande revolução em revolta, no Valente Marcos. Portanto, talvez devemos a apreciação, primeiro aqui apontar, manifestações aqui houve, depois a governação do governo provisório e depois, finalmente, o 28 de setembro e as suas consequências. Mas talvez por etapas, se tiver de acordo. Eu, como, dada a minha provecta idade, e segundo a opinião dos meus filhos, um dos efeitos dela é perder os filtros e muitas vezes dizer aquilo que numa altura normal e na meia-idade não diria. Mas como só ambiciono o paraíso, vou dar largas ao coração. E começaria esta intervenção por vos recomendar 2 livros. Está na moda recomendar livros, recomendo-vos 2 livros. Um da autoria do jornalista Joaquim Leitão, que tem entrevistas sobre os vencidos do 5 de outubro. E outro da autoria do Carlos Ferrão, que tem umas entrevistas com os vencedores do 5 de outubro. E é interessantíssimo verificar a coincidência de atitudes morais de uns e de outros. No 5 de outubro estava tudo vencido, o almirante Cândido dos Reis suicidou-se, foram dados fatos civis aos revoltosos de Marquês de Pombal para se poderem ir embora sem qualquer inconveniente, vestiam-se à civil e iam para casa, não sucedia nada, de repente ganharam. O jornalista Joaquim Leitão estava no Porto quando caiu a monarquia e veio de Porto para Lisboa fazendo entrevistas aos governadores civis e presidentes da Câmara pelo caminho até Lisboa.
e deparou com os maiores paradoxos. Os governadores civis, quase todos eram republicanos desde sempre. E quando chegou a Santarém, o governador civil disse-lhe que tinha que pôr uma bandeira republicana no automóvel, que senão euros não o deixariam passar. E ele reagiu vibrantemente: não ponho, porque sou monárquico. E acrescentou uma coisa extraordinária: mas se me puserem, e foi o que aconteceu, puseram uma bandeira republicana e ele ficou de consciência tranquila, porque ele não pôs lá. Ora bom, porque é que eu falo nestes dois exemplos? Porque isto somos nós. Somos nós, portugueses, somos assim. E já agora, nesta mesma casa, no Palácio da Independência, quando foi a implantação da República, estava aqui, se calhar, sentado, perto desta sala, no Jornal do João Henriques, fez uma reunião dos oficiais para explicar que estava tudo perdido. E o capitão Paiva Conselho disse: bom, então eu vou para o Porto. E o general reagiu: não vá já, não vá já, temos que fazer uma ata desta reunião. Repito, isto somos nós. Porquê é que eu repiso isto? É porque na Revolução do 25 de Abril, que teve uma origem no Instituto de Altos Estudos Militares, na cadeira de Estratégia, foi feito um estudo estratégico da situação de Portugal. E chegávamos à conclusão, isto em 1971, chegávamos à conclusão que tinha que haver negociações, porque a guerra estava perdida. Era uma questão de tempo. Por um lado, as tropas não queriam combater, só tínhamos como unidades de combate os fuzileiros navais, os paraquedistas e os comandos. A chamada tropa de quadrícula era mal enquadrada, o recrutamento era péssimo e, com exceções poucas, não faziam mais nada senão tratar da sua subsistência. E já não era nada mal que o fizessem. Nas conclusões deste estudo, o oficial encarregue de as transmitir ao curso, vendo as conclusões que eram estas que eu acabo de dizer, reagiu de imediato: não podemos dizer isso. Não podemos dizer porquê, se é essa a nossa conclusão. Não, isso sai fora da política que está instalada. E lá se arranjou uma redação mais ou menos burilada para, dando a entender nas entrelinhas, não o dizer. É uma coisa que se reflete agora, não nas entrelinhas, mas nos bastidores. Nós andamos sempre à procura de quem está nos bastidores, quem está por detrás. Porque nós não gostamos nada de estar à frente. Por um lado, pegamos os touros, mas por outro lado, na nossa vida social, não gostamos de estar à frente, estamos por detrás. A seguir a isto, houve um congresso dos combatentes. E mais uma vez se verificou esta postura que eu vos acabo de dizer. Houve um manifesto e no curso de Estado-Maior, onde eu estava na altura, às tantas um oficial diz assim: podemos assinar, o Firmino Miguel já assinou. Estão a ver como é que isto funcionava na altura. Depois havia uns maluquinhos que achavam que de facto tinham que agir. Foi feita uma reunião em Cascais para a apresentação do programa do que era o movimento dos capitães. E em Cascais, perante aquilo que estava no projeto de programa, a Força Aérea rejeitou liminarmente, porquanto se contemplava o fim da guerra,
A Marinha rejeitou porque achava que não era o suficiente, portanto ficou só o Exército. No 25 de Abril foi só o Exército que atuou. Agora um testemunho pessoal. Quando o posto de comando da Pontinha passou para a Cova da Moura, eu vi-me de repente rodeado de oficiais vestidos de azul que eu nunca tinha visto em lado nenhum. Isto é, a Marinha tomou conta da situação logo a seguir à Revolução. Como diz um amigo meu, a Marinha tem o hábito extraordinário de estar em cima do muro para ver para que lado é que há de ir. Mas isso é próprio da nossa mentalidade. Não vale a pena contarmos com outras atitudes, porque são estas as nossas e é com estas que temos que nos governar. Agora, como é que eu apareço na política? Feita a Revolução, fui designado para ser o adjunto militar do primeiro-ministro do primeiro governo provisório, o professor Palma Carlos. E dei-me conta de uma situação terrível. O doutor Raul Rego, que não era doutor, queria constar no diário do governo como doutor, e o general Spínola, isto é um parente, o general Spínola dizia não pensava, se não é doutor, não se põe doutor. O doutor Álvaro Cunhal não queria que ficasse doutor. Daí que acabou por chegar a uma conclusão, o doutor Raul Rego foi promovido, e julgo que não foi despromovido o doutor Álvaro Cunhal, mas paciência. Mas dizia o doutor Raul Rego que não tomaria posse se não fosse acompanhado para o Ministério de um militar. E foi aí que apareci eu, que estava ali a assistir à discussão, e o professor Palma Carlos olhou para mim e disse: tu tens que ir para o Ministério. Pronto, e aí fui eu para Diretor-Geral da Informação. E era eu que autorizava ou interferia os jornais, as rádios, a televisão, etc. E deparei logo aí com uma outra coisa típica. Vinham os fundadores, pseudo-fundadores, candidatos a fundadores de jornais falar comigo, a perguntar se podiam fazer um jornal. Eu dizia que sim. E saíam zangados comigo. Porquê é que saíam zangados comigo? Porque eu não tinha subsídio. E eles queriam fazer um jornal, mas queriam que eu desse um subsídio. Como eu não tinha dinheiro nenhum para dar, ficaram zangados. Os únicos que cumpriram fielmente todo o processo e tiveram a autorização de publicação do Avante foi o Partido Comunista Português, que era o único que estava a organizar. Uma das falhas no estudo de situação do movimento foi a conclusão falsa que a oposição em Portugal estava organizada. Não havia organização rigorosamente nenhuma. Eram as pessoas que se reuniam na Brasileira com o café Nicola, tocavam as impressões, punham e dispunham o governo e mais nada, não tinha organização nenhuma. Isto leva-me a uma outra consequência, e aqui reflito o testemunho do general Xarais, feito dias antes de eu morrer, com 90 e tal anos, dizia-me ele: nós constatámos que o Partido Comunista tomou conta dos pontos-chave logo a seguir à Revolução, o que é verdade. Portanto, não podendo fazer mais nada contra isso, porque não tínhamos organização nenhuma, a solução que encontramos foi tomar conta de todas essas organizações, dando razão ao Partido Comunista Português e depois manipular o Partido Comunista Português. No diálogo que tivemos entre os dois, eu concordei que, de facto, estavam os postos todos ocupados, só que a minha conclusão foi diferente. Quem os manipulou a todos foi o Partido Comunista Português. Bom,
e o movimento, para verem a falta de consciência que nós tínhamos das nossas elites, quem é que o movimento indicou ao general Spínola para ser primeiro-ministro? O Dr. Gouveia, o professor Miller Guerra ou o professor Francisco Pereira de Moura. Sendo recebidos pelo general Spínola, o Dr. Gouveia xingou, o professor Miller Guerra não podia ser porque exigia conversações e independência imediata para as colónias, e o professor Francisco Pereira de Moura não estava em condições intelectuais, sabia imenso de economia, mas quando regressou, julgo que alguns terão assistido, em Trás-os-Montes, no âmbito da dinamização cultural, alguém perguntou ao professor Pereira de Moura o que era o fascismo. E ele respondeu: está doente, fala ao médico, o médico não a veio atender, o médico é fascista. Pronto. Portanto, também não estava o professor Pereira de Moura capaz de ser primeiro-ministro. Porquê? O professor Palma Carlos. Isto foi decidido pela maçonaria. A maçonaria que ela própria também praticamente não existia. Eu não existia porque não existia. Não havia maçons. Eu assisti em Belém à audiência do professor Dias Amado, que era, nessa altura, o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, acompanhado do Dr. Sotomayor Cardia, para ser legalizada a maçonaria. E o que é que aconteceu? O professor Palma Carlos fez o decreto que saiu no Diário da República. Ora, se calhar todos sabem, mas eu vou repetir, o Grande Oriente Lusitano é uma entidade abstrata, é um conceito. O que existe de facto é o Grêmio Lusitano. Ora, acontece com uma associação, ora, acontece que tem imensas propriedades, designadamente em Lisboa, imensos imóveis. O decreto de legalização legalizava o Grande Oriente Lusitano. Qual foi a complicação disto? Ficaram os imóveis sem proprietário, porquanto o Grande Oriente Lusitano não estava no registro predial. E isto levou tempo até à década de 90 ou ano 2000 para se legalizar. Porque, e agora acrescento uma coisa pessoalíssima, não vale a pena zangar-nos contra a maçonaria, porque na maçonaria há um dedo do maligno que leva a que os maçons se zanguem todos os dias uns com os outros, de maneira que deixá-los zangarem-se não vale a pena implicar com eles. Eles autolimitam-se. No governo de que eu fiz parte, constatei no Palácio da Independência, onde era o Ministério da Comunicação Social, Palácio Fomos, que um dos diretores gerais era o Dr. Pitera Santos, que fomentava a revolta dos trabalhadores e as ocupações e as greves, por um lado. E, por outro lado, ia dizer ao ministro, Raul Rego, que tinha que atuar, criando guerras tremendas diárias. Quando eu fui nomeado ministro no segundo governo provisório, a primeira coisa que fiz, quando entrei no gabinete, depois da posse, foi demitir o Dr. Pitera Santos, que não conhecia nenhum intriguista maior do que o Dr. Pitera Santos, uma pessoa muito culta, uma pessoa intriguista por natureza. Pronto. Por outro lado, a tal direita que ouvimos aqui o
o general Spínola, em apelo a que ela se manifestasse, estava concentrada no Ministério, no Palácio Foz, a Secretaria de Estado, fundada pelo António Ferro, tratava da propaganda e da cultura popular e do turismo. O que é que eu constatei? Havia uma repartição que tinha jovens que escreviam artigos para serem distribuídos pela imprensa regional. Todos esses jovens passaram ou para o PC ou para o MRPP. E de repente o Ministério, que era o grande apoiante em termos de comunicação e de imprensa do Estado Novo, passou a ser o grande apoiante da Revolução e do PC. Isto é para termos consciência daquilo que depois o Dr. Vasco Polido Valente uma vez escreveu, de que sobre o século XIX, que era a viradeira. Uns estavam presos no Forte São João da Barra, iam para o governo, e os que estavam no governo iam para o Forte São João da Barra. Bom, aqui acontecia a mesma coisa em termos dos ministérios. E nessa altura já havia uma reação. Vimos aqui o Coronel Saraiva de Carvalho tomar posse como comandante do COCOM. E vimos ali, de braços cruzados, o general já Silvério Marques. Membro da Junta. Membro da Junta, e já agora no parênteses, durante a Revolução, o general Jaime Silvério Marques foi preso nos serviços administrativos do Exército, na logística, no quartel-mestre. E telefonaram de lá para a Pontinha, o coronel Fontão, a perguntar: está aqui um tipo que diz que é general e só não me dá uma tarefa porque está à paisana. E eu perguntei: mas quem é? É o Jaime Silvério Marques. Então dá-lhe um chá de tília, acalma, que ele vai para a Junta de Salvação Nacional. Bom, este mesmo general era chefe do Estado-Maior do Exército e telefonou-me um belo dia a dizer assim: tu conheces um capitão gordo, cabeludo, que vem aqui todos os dias à porta do meu gabinete? Eu disse: bom, pessoal, por essa descrição deve ser um Vasco Lourenço. Desculpem, mas eu vou citar o general. E ele disse: então, diz-lhe que se o vejo aqui amanhã, dou-lhe um enxerto de porrada. Estão a ver o ambiente que estava gerado. Isto é, o Vasco Lourenço queria controlar todos os despachos do Jaime Silvério Marques, por um lado. Agora, outra situação. Julgo que pela vossa idade se lembram que antes da Revolução, o comandante da região militar de Coimbra, da região militar no centro, era o general Raymond Nogueira. E fez um discurso a dizer que a guerra era da responsabilidade dos militares e que a guerra continuava, correspondia a uma posição, digamos, de extrema-direita, para simplificar a coisa. Dia 25 de manhã, na Pontinha, o general Spínola diz ao coronel Bruno: telefona ao Raymond Nogueira, que é preciso nomear um governador militar de Lisboa. E eu, ingênuo, disse assim: não pode ser, porque ele ainda há dias fez um discurso assim assado. Bruno, telefona, vais ver que ele veio. Passado 20 minutos, estava o general Raymond Nogueira a solidarizar-se com a Revolução. Outra história interessante. Tive acesso, depois da chamada Brigada do Reumático,
se lembram disso, aos telegramas de governadores civis, de empresários, a saudarem Marcelo Caetano. Depois da Revolução, é curioso que as mesmas pessoas mandaram telegramas, fizeram telefonemas a solidarizar-se com a Revolução. Repito, somos nós, no nosso melhor, não tínhamos ilusões em 2025. É exatamente a mesma coisa. Depois, a propósito de nomeações, tendo demitido o Dr. Pitágoras Santos, precisava de nomear um diretor da Cultura Popular e Turismo. Telefonei ao então Vigário-Geral das Forças Armadas, o Bispo António Reis Rodrigues, e pedi-lhe, entre duas pessoas, o António Sousa Franco e o Vasco Pinto Leite, quem é que ele me aconselhava. No dia seguinte, ele telefonou-me aconselhando o Vasco Pinto Leite, que ainda é vivo, tem 90 e poucos anos. Vasco Pinto Leite, esse, irmão do José Pedro Pinto Leite, que foi deputado na ala liberal. O Vasco Pinto Leite foi o autor da Revolução de Extrema-Esquerda no Palácio Foz. Portanto, com alguns cuidados, o resultado depois é exatamente ao contrário. Também convidei para ser secretário de Estado da Comunicação Social o Dr. Júlio Castro Caldas. O Dr. Júlio Castro Caldas disse-me que não, porque a mulher dele era parente do Dr. Pitágoras Santos. Mais uma razão para ser difícil governar este país, porque nós todos somos compadres e parentes. Portanto, é difícil de escolher pessoas. E foi nomeado por mim o Dr. Duarte Barros. Dr. Duarte Barros, esse que tinha sido um membro ativo do Movimento Jovem Portugal, que era um movimento de extrema-direita existente antes da Revolução. O Dr. Duarte Barros foi depois diretor do Diário de Notícias, onde o José Saramago queria deitar pela janela os jornalistas que não eram do PC, que não eram favoráveis ao PC. É evidente que, com o andar dos tempos, todas estas pessoas se reconvertem ao politicamente correto. Finalmente, a tourada do dia 20 e não sei quantos de setembro, 26 de setembro, estava planeada para ser a apoteose do General Spínola e ser a boiada, o apulpo ao Coronel Vasconcelos. Foi isso que aconteceu. E o cavaleiro José João Zoio, quando espetou o primeiro ferro, tinha uma bandeirinha da maioria silenciosa. O PC fez barricadas nas estradas, começou a caçar vistas, e o que eu acho estranho é que as pessoas que não tinham nada a temer na sua consciência se deixavam revistar. Quer dizer, as pessoas que não resistiam. E é interessante também constatar isso, porque está de acordo com as histórias do Joaquim Leitão, no 5 de outubro, e com as histórias do revolucionário. As pessoas estão pacíficas. Tudo isso deu mau resultado, porque à saída da tourada andou tudo à tareia. O MRPP estava à espera dos assistentes das touradas e a coisa correu muito mal. No dia 28, no dia da manifestação, perante o discurso trágico que nós ouvimos aqui, final, que tem uma introdução, que é a seguinte: o General Spínola
tinha pedido ao chefe das informações militares, general Pedro Cardoso, para fazer um briefing sobre a situação do país. E ele fez. Depois reuniu o Conselho de Estado e chamou o general Pedro Cardoso para fazer o briefing. Ele julgava que era o da véspera, só que não foi. Foi diferente e levou o Conselho de Estado a votar ao contrário daquilo que era suposto. E agora, por último, calmo já, o documento de Palma Carlos. O documento de Palma Carlos tem muito pouco de Palma Carlos. Foi imaginado conseguido pelo Dr. Francisco Sá Carneiro e pelo Dr. Vasco Vieira de Almeida. Qual era a ideia? Fazer uma reunião do que já era, na altura, o movimento das Forças Armadas, para demonstrar que a situação que se estava a viver era insustentável. E para isso se propunha uma eleição do Presidente da República e a posterior elaboração da Constituição. Caiu a sala aos aplausos ao general Spínola. Quando acabaram os aplausos, o capitão Vasco Lourenço pediu a palavra e disse que o movimento tinha total confiança no general Spínola. E a sala toda arrebentou com aplausos. O general Spínola aproveitou esses aplausos para sair e não ouviu o resto do discurso. E o resto do discurso foi, mas, temos total confiança, mas se fizer aquilo que nós achamos que deve ser feito. Isto o general Spínola já não ouviu. E a partir daqui as coisas complicaram-se terrivelmente, chegámos ao 28 de setembro e este discurso. E nós estivemos horas a convencer o general Spínola e não conseguimos. Como isso é tudo assim, tem que chegar ao fim e a conclusão é a contrária desta. Como isto é tudo assim, eu vou tomar conta do poder e vou fazer isto e aquilo e aquilo. Mas ele resolveu ir para Massamá. Tinha como imagem o general de Gaulle, foi para Colombeira das Ingleses e depois foram buscá-lo. Só que se esqueceu que em Portugal ninguém vai buscar ninguém. E mesmo em França também ninguém vai buscar ninguém. Só que o general Spínola trabalhou tudo para que o fossem buscar. E o general Spínola não. E no dia 29 eu demiti-me do governo e passei a 29 de setembro de 74 e passei à licença ilimitada com um requerimento em que dizia passava a licença ilimitada porque queria fazer política e achava e acho que os militares, enquanto militares, não podem fazer política nenhuma. Quanto me enganei. Porque quando tivemos depois o Conselho da Revolução e temos agora, e desculpa, é a última coisa que digo, fiz política na democracia cristã porque não aceitando o célebre pacto MFA partidos. Porquê? Porque estipulava o caminho para o socialismo. O CDS subscreveu o pacto porque o malogrado engenheiro Armando da Costa conseguiu inventar um socialismo português. E quando lhe perguntavam o que é isso do socialismo português, ele respondia, pois logo se verá. Mas pronto, as coisas aconteceram exatamente assim. Tinha mais alguma coisa para vos dizer, mas olha, de momento não me lembro. Diz. Voltando à questão do golpe ao Carlos, já confirmaste que havia essa ideia de fazer uma seleção de outubro.
ia fazer uma Constituição. Essa Constituição, havia alguém que estivesse a escrevê-la? Não fazia ideia. E como é que foi a discussão no Conselho de Estado? A discussão do Conselho de Estado foi a condenação do general Spínola. Tinha sido seguido o programa. Esqueci-me de falar no problema da descolonização. Vimos ali a independência do PAIGC e o Pedro Pires a ser cumprimentado pelo general Spínola. E quem leva os livros que nós vimos para as declarações é o embaixador Barata. Depois disto formal, houve um jantar em Belém e o general Spínola opôs-se completamente a ele a presidir à mesa do jantar com o Pedro Pires, não sendo a presidir com o Pedro Pires. E o embaixador Barata teve uma ideia diplomática ótima. Então, vamos convidar o embaixador do Brasil, que foi a primeira colónia a ter independência. E assim já houve um jantar e o Pedro Pires não presidiu o embaixador do Brasil com o general. Bom, o discurso da descolonização foi impresso, como era costume do Palácio de Faro, levei a Belém para o general Spínola fazer emendas ou pôr o título. E a reação que tive do general Spínola foi: bom, o único título possível para este discurso é o discurso da traição. Mas, claro, não pode ser esse o título. E pode ser, pode ter o título. Eu imagino que deve ter sido uma fase muito difícil para ele. Ele fez, nessa altura saiu também a Lei 774, que é o processo da Lei Constitucional das Independências. Ele pôs alguma objeção ainda, ou já tinha? Não, ele fez todo o tempo de objeções a isso. Porque ele queria que fosse feito um referendo na Guiné e queria que dos boletins de voto na Guiné constasse a fotografia dele. Porquanto ele tinha realizado na Guiné um congresso do povo, um ou dois congressos do povo, que pela primeira vez, e por cima e contra da administração, ele reuniu os chefes de tribais todos em contacto direto com ele, para tomar decisões ali perante os representantes autênticos do povo. Hoje chamar-se-á isso populismo, mas naquela altura já foi revolucionário, por ter sido feita. Agora, a guerra estava perdida. Porquê que a guerra estava perdida? Porque as tropas não queriam lutar, porque estava tudo farto de guerra. E é uma coisa que nós atualmente estamos a seguir todos os dias. A Ucrânia e a Rússia, o pessoal da Ucrânia está farto da guerra. E, portanto, não é por causa dos mísseis assim ou de não sei o quê, é por falta de gente. O pessoal, o moral do pessoal, não aguenta tantos anos de guerra. Há limites. Isso aconteceu no Afeganistão, aconteceu na Argélia, aconteceu no Vietnã. E já agora, uma coisa da atualidade, a propósito da prisão do presidente Sarkozy, vai ser preso no dia 21 de outubro para cumprir 5 anos de prisão, numa prisão especial. O que é que aconteceu a esta prisão especial? Foi feita pelo general de Gaulle para os políticos e tem uma ligação umbilical com o célebre discurso que ele fez num comício em Alger, favorável à integração da Argélia na França. E terminou o discurso assim: Français et Françaises, je vous ai compris. Percebeu o quê? Já estava a anunciar a independência da Argélia e etc.
deu lugar à revolta dos generais e à organização da área secreta. Não é? E essa prisão que o de Gaulle andou a fazer foi inaugurada pelos generais. Ainda sobre. Bom, para conduzir uma descolonização que fosse diferente daquilo que aconteceu, era preciso que o Estado tivesse força. Não é? As Forças Armadas não existiam. É mais natural para as colónias, houve convívios imediatos com os movimentos. Portanto, aquilo que contaste que aconteceu com aquele pessoal no Palácio de Palácio aconteceu um pouco por todo lado. Também, para fazer o referendo é preciso força. Infelizmente. Bom, a escolha do Vasco Gonçalves, no Vasco também passou um provisório, agora passou a primeira página, que dizia que o Primeiro-Ministro ia ser o Firmino Miguel. Sim. E depois saiu o Vasco Gonçalves. Acompanhaste isso? Acompanhei muito antes disso. O Firmino Miguel estava no gabinete do general Spínola. E eu fazia conferências de imprensa todos os dias no Palácio de Foz, supostamente sendo porta-voz da Junta de Salvação Nacional. Só que não havia contacto entre mim e a Junta de Salvação Nacional. Não era aquilo que eu dizia todos os dias, era aquilo que eu pensava. Quando começaram a perguntar sobre a descolonização, tinha necessidade de falar com o general Spínola para saber qual era a ideia. Enquanto esperava, Firmino Miguel disse-me assim: está tudo a catástrofe, tudo se vai fazer. Porque, e nós tratámos o general Spínola assim, o velho julga que está a dominar os políticos e estão todos a ficar no barrete. Porquê isto? O general Spínola tinha encarregue o general Caúza da Viana fazer um partido de direita. E o general Caúza disse que não faria um partido de direita porque era de esquerda. Coisa que exasperou o Spínola. Mas isto tem a ver com inimizades pessoais, quer dizer, mas existem. As pessoas não são indiferentes. Bom, indo ao 28 de setembro, de facto, uma miragem. Isto foi o golpe contra golpe, só que o golpe não existiu porque não houve uma instituição nenhuma. Foi tudo sabotado. O golpe existiu na medida em que houve preparação. Sim, preparação. Houve preparação. Só que depois não houve ação. Claro. Quando eu saí pela porta das Damas, no Palácio de Belém, para a calçada da Ajuda, tinha um único manifestante, todo vestido de preto, passeia a bater palmas. Era o pintor Nuno Siqueira. Era a única pessoa que estava na calçada da Ajuda. Era a manifestação. Se viu de facto como alavanca, metal, fosse várias organizações, o assalto a certos partidos que nos uniu, o Partido do Progresso e o Partido Liberal, e também um dado novo que são as prisões. Voltaram a haver prisões políticas, coisa que não havia, que se saiba, ninguém se disse na imprensa, nos dados que eu pedia, pelo menos 200 pessoas ligadas ao regime anterior, esse grande fascista que era o Artur Agostinho, antigo ministro, não todos os vezes, e isso depois continuou com os tribunais. Aliás, eu tenho aqui uma descrição de uma prisão, no dia 3 de outubro, que é o Quito Hipólito Raposo, o Francisco Hipólito Raposo, autor do cartaz da maioria silenciosa. E então diz o Diário de Lisboa: encontra-se detido em Caxias para averiguações dentro do quadro do malogrado movimento de extrema-direita o Sr. Francisco Hipólito Raposo, criador gráfico da agência Publifirma e autor do cartaz da maioria silenciosa, profusamente distribuído pelo país nos dias que antecederam o 8 de setembro. Conhecido familiarmente por Quito Francisco Hipólito Raposo, usava esse diminutivo como pseudónimo artístico na confecção do carro. Há indicações, esta parte é preciosa, há indicações de que na noite de 27 para 28 de setembro, depois de jantar com amigos num restaurante de Cascais,
se teria disfarçado, utilizando nomeadamente um bigode postiço e seguido ao princípio da madrugada para Lisboa. As suas ligações políticas seriam, conforme tudo leva a crer, com o extinto Partido Liberal. E é interessantíssimo. Foi preso. Quando ele entrou em Caxias, teve uma fase de imenso sentido de humor. Isto é que é realmente a reação em cadeia. Bom, mas isso foi o início depois de uma fase de muitas prisões políticas que se agravaram depois do 11 de março, mas lá voltamos. Por falar no 11 de março, eu acho isso aqui uma coisa para o José Senso Osório, que é a primeira página do jornal do CDS, da Polícia de 74, Marina Mar da Costa e o Senso Osório. O CDS e o PS do PDC tinham feito uma coligação, que no dia em que se publicou este jornal já não existia. Mas sobre esta coligação, houve, na preparação das listas, uma reunião no hotel da Torre do Emílio, Emílio Pinheiro, para fazer as listas, aprovar as listas finais da coligação. E lembro-me que ao fim da sala, um cidadão chamado Basílio Horta disse assim: eu não posso aprovar essa lista porque o professor Palma Carlos é maçom. Bom, estabeleceu-se um granel mental e o professor Quintas do Amaral, às tantas, conclui assim: eu não desconvido o professor Palma Carlos, porque fui eu que o convidei. A coisa agravou-se e terminou com uma carta do professor Palma Carlos a explicar que já não tinha idade nem paciência para nos aturar. Portanto, desistia. Bom, mas eu entrego esta folha. Este jornal tem data de 13 de março, 2 dias depois do 11 de março, portanto, a situação política já não era tudo essa, mas guardas essa relíquia desse período agitado, depois vou voltar a estar aqui. Aqui o José Santos Osório era candidato a cabeça de lista do Partido do Porto, mas depois acabou por não ser, por causa do que discutiremos noutra. Bom, eu vou agora só para terminar, contar um pequeno episódio rapidamente, mais rapidamente do que eu queria. Tem aqui o 28 de setembro, e que foi uma história que eu vivi. A Juventude Centrista tinha-se formado em agosto, e no princípio de setembro fez um comunicado contra o saneamento sandário. Uma coisa que corria, e houve uma notícia que saiu no Expresso, em 7 de setembro, a denunciar 105 oficiais que iam ser saneados. E nós fizemos um comunicado para si. Vamos isso à direção do partido. O Humberto da Costa fez uma mão, achou ótimo e que tanto que ia tomar para o comunicado. Eu disse que isso era capaz de ser uma má ideia, porque eu podia dar um grande sarilho, é melhor sair pelos rapazes, porque se desse o sarilho, os rapazes exploram o assunto do que expor o partido. E assim. E passou-se exatamente o que eu previa. 2 horas depois do comunicado estar no ar, estava a comissão governadora das Forças Armadas, para a sede do partido, aqui perto, furiosos, que apresentaram os responsáveis, que eram excessivos, que tinham feito insultos à Armada, às Forças Armadas, portanto, ia intimar para comparecer no Estado da Armada, que era ali, naquele torreão ao lado do Arsenal, mas do torreão que estava na terra. E eu disse ao Freire Amaral, eu vou, não tenho problema nenhum. O Freire Amaral disse: não, você não pode ir, sabe? O seu irmão só vizinho, vai ser isso. Aí eu tenho embalado, não tenho problema. Portanto, não quisermos o seu tio Coronel, o Presidente Coronel, não querem ser especialmente detidos, portanto, não vai. Tem que ir outras pessoas. Põe outras pessoas a falar sobre isso, eles não vão saber responder nada. E assim, eu fui procurar, ele falou do partido, o Afonso Gil, e lá foi com 2, o Tó Vasques e o Fernando Guimarães foram lá, 23 de setembro, e não conseguiram esclarecer o assunto. Portanto, o instrutor do processo era o comandante Guilherme Mendonça, aqui
oficiais de marinha que devem saber a política do Cavalheiro, e então intimou que queria que o responsável fosse lá no dia 25. Eu disse, e o relatório de incidentes correu bem, toreei, e ele ficou sem curva, sem ponta para onde se pegar, mas eu vim satisfeito disso, mas marcou-me para voltar lá na semana a seguir, porque queriam esclarecer mais uns pontos. Então, entre 25 de setembro e 3 de outubro, lá voltei, houve o 28 de setembro. Portanto, eu estava armado aqui, encontrei exatamente o mesmo, mas eu tinha estado. E nesse dia eu ia levar o meu pai, tinha passado o 28 de setembro, na casa dos meus amigos, estava com 40 pessoas, não havia receio que eu fosse preso, e nós tínhamos combinado que eu ia levar o meu pai para a Espanha nesse dia. E nessa manhã tive que ir para o Estado de Armada, mas correu bem. Alguém avisava que se não vier, leva-me pai para todas as horas. E, portanto, só fui assinar o auto das declarações e ficou sortido. Não houve mais problema nenhum. Mas outro dia, por acaso, dei com o processo. Se comemoraram os 50 anos de 25 de abril da Armada, divulgaram algumas coisas, entre as quais o processo. Eu soube disso, fui lá, e aqui com o comandante Pedro de Oliveira, fizemos a emissão e o processo acaba assim. A juventude centrista, deve ser aplicada, a conclusão final deve ser aplicada. A juventude centrista, não se revelando uma organização idónea, deveria ser posta à margem da legalidade, ou então atuou deliberadamente à má fé, porque com mais razão deveria ser marginada. Havia uma opção em extinguir o partido, fechar o movimento. E foi isso, aliás, que se passou neste processo. Nós enfrentámos um processo de salamização como tinha acontecido nas democracias populares. Os partidos de direita que estavam na Constituição foram proibidos no 28 de setembro, o Partido do Progresso e o Partido Liberal. A seguir estavam o PDC e o CDS. O PDC foi suspenso. Porque ao 11 de março ficámos nós, atravessámos todo o período revolucionário como o para-choque do sistema partidário. Portanto, fomos um bocadinho protetores do PSD e do Partido Socialista, que seriam as perspectivas a seguir se o Mário Soares tivesse sido o Kerensky de Portugal como Vamos ver isso na próxima sessão. Portanto, a continuação deste processo, 2 episódios têm a ver também com o CDS, um comício do Teatro de São Luís em 4 de novembro, que foi boicotado e acabou com o primeiro assalto à sede do CDS. Depois a cena mais célebre, em fim de janeiro, de boicote ao primeiro congresso do CDS no Porto, com muitos dirigentes estrangeiros, cristãos, etc. Um episódio que envolve o Partido Socialista, que foi decisivo para a Revolução, e que é a divisão entre o PC e o PS contra a unicidade sindical. E é o primeiro confronto que existe, e depois a ação do Sul. É o que veremos neste segundo período que iremos analisar. Depois, a terceira sessão será só com 11 de março. As suas causas, os seus acontecimentos e os seus efeitos foram críticos. Muito obrigado a todos. Esperamos que